1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1. Nós trabalhamos com cerca de uns 20 minutinhos só, e hoje eu queria mostrar para os irmãos como que essa igreja expressava essa característica tão forte da igreja dos Tessalonicenses, que é ser humana, saber lidar com vidas, investir em vidas. E nós vamos trabalhar sobre isso aqui nessa mensagem. Diz assim, no verso 1, vou ler apenas, depois nós vamos trabalhar outros textos da palavra de Deus, mas esse verso 1 nos diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Passa para mim, por favor, Pedro. Nós estamos trabalhando algumas ênfases na visão da nossa igreja. Nós estamos trabalhando e investindo muito nisso até chegarmos em alguns princípios, alguns conceitos centrais que nós queremos valorizar, parte da visão da nossa igreja. A igreja que sabe e que se sabe em aliança com Deus e sabe adorar o Senhor. Uma igreja que está firmada na doutrina dos apóstolos e segue o exemplo dos apóstolos na vida, na fidelidade à doutrina da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja humana, uma igreja que sabe se relacionar com vidas, que investe em vidas e que faz a diferença na sua cidade, na sua região. Nós vamos falar de igreja virtuosa. Quais são as virtudes que formam e que adornam uma igreja verdadeira? Cada denominação tem suas ênfases, mas o que as escrituras têm como as virtudes que adornam a igreja do Senhor Jesus? Isso nós queremos amar nossa igreja pela sua identidade, pela sua história, mas queremos ir para a palavra e dizer o seguinte: vem adornar, Senhor, a sua igreja com as virtudes que o Senhor quer que nós tenhamos. Nós não vivamos de passado, nem vivamos de projetos, de sonhos humanos, mas nos firmemos na sua palavra e deixemos que o Senhor transforme a nossa vida. Uma igreja que paga o preço de investir na obra missionária, mas antes, uma igreja que defende a palavra, que guerreia em favor da palavra e que paga o preço pela sua fidelidade à palavra. Uma igreja que atende também, no caso, a igreja de Tessalonicenses, uma igreja muito sofredora, uma igreja que abençoa a igreja sofredora, e principalmente uma igreja missionária, uma igreja que investe na obra missionária. Nós queremos caminhar com esses princípios, queremos caminhar com essas ênfases, compondo a visão da nossa igreja. Nós precisamos passar por isso, precisamos discutir esses assuntos e precisamos chegar à conclusão do que Deus quer falar conosco, do que Deus quer trabalhar na nossa vida, do que Deus quer agir na nossa vida. Com respeito à igreja humana, o que nós pensamos, o que nós almejamos? Primeiramente, nós queremos nos tornar uma igreja que saiba se relacionar e que investe em vidas, ao mesmo tempo que é relevante e indispensável à sua cidade e à sua região. Nós queremos ser uma igreja que saiba se relacionar e por isso investe em vidas. O que é mais precioso para Deus são vidas, e nós queremos caminhar naquilo que para o Senhor é precioso, vidas, mais precioso que o mundo inteiro. Uma vida representa o Senhor, e queremos ao mesmo tempo ser relevante para a nossa cidade e para a nossa região. Isso nós queremos, que esse valor, essa forma de se relacionar possa impactar a nossa cidade, possa atrair o nosso povo da nossa cidade e possa estender-se para as pessoas da nossa região, para as igrejas da nossa região. O exemplo de relacionamento dessa igreja, o exemplo de amor dessa igreja, estendendo para a nossa cidade, estendendo para a nossa região. Vamos ver como que essa igreja ela lidava nesse aspecto de relacionamento, nesse aspecto de vida humana, de lidar com vidas, de lidar com pessoas. A característica mais forte da igreja de Tessalonicenses não eram os dons, como era a igreja de Corinto. A característica mais forte dessa igreja era o relacionamento humano.
É por isso que o apóstolo Paulo fala, a igreja dos Tessalonicenses. Ele enfatiza as pessoas, ele enfatiza os membros, ele enfatiza a vida daquelas pessoas que compõem aquela igreja. E parece que nós estamos falando um negócio tão óbvio, que é chover molhado da expressão. Mas isso é óbvio mesmo, que a gente esquece que a igreja são vidas, igrejas são pessoas, são indivíduos, são casais, são famílias, são um grupo, são pessoas que devem ser tratadas com toda atenção e precisam ser cuidadas com um amor que o Senhor nos manda cuidar de vidas. Quem tem um pouco de maturidade e é honesto na sua crítica, por quê? Porque tem pessoas que elas não conseguem fazer uma leitura da igreja de onde ela é membro. Consegue ler a igreja do fulano de tal, consegue ler a denominação tal, e não consegue enxergar as falhas que há na sua própria igreja. Quem tem um pouco de maturidade e é honesto nas suas críticas, entende que cada denominação tem a sua ênfase, e a ênfase da igreja presbiteriana do Brasil, em muitas das suas igrejas que compõem essa denominação, não está nas vidas. Eu falo isso porque nós conhecemos e sabemos. A ênfase, em muitos casos, está no sistema, a ênfase está na estrutura, e a ênfase está na doutrina, não está na vida. Não estou dizendo que o sistema não tem que ser enfatizado. A igreja é organizada para servir vidas. Então você trabalhar no sistema da igreja, você trabalhar na organização da igreja, ela tem a sua importância, mas não é o fim em si mesmo. Quando a igreja fica preocupada apenas no sistema, ela valoriza a estrutura, mas perde o propósito do sistema. O propósito do sistema é servir melhor você. O propósito do sistema é servir melhor o membro da igreja. O propósito do sistema é servir melhor a pessoa que compõe essa igreja. Quando o sistema vira um fim, as pessoas se reúnem por reunir, brigam por brigar e não entendem o que está em jogo. Está em jogo é o bem da alma da pessoa. Quando nós valorizamos doutrina, nós estamos dizendo para o Senhor, nós queremos ser fiel à sua palavra. Mas qual é o propósito? O propósito é para ficar levantando e produzindo livros teológicos, seminário teológico, congressos teológicos, só isso. E nós não se engane, muitas vezes a igreja se reúne, a igreja propõe discussões, a igreja organiza congressos com o propósito da doutrina em si, não o propósito de quê? De zelar pela doutrina para ensinar melhor você, para ensinar melhor as vidas, porque as pessoas que estão vindo aqui são preciosas para Deus. Se o ensino que parte da igreja não é o ensino que tem coerência com as Escrituras, que é fiel às Escrituras, as pessoas que estão vindo esse ensino vão chegar no final do último dia e vão julgar a igreja que ensinou errado. Vocês estão entendendo? Doutrina tem que ser enfatizada, doutrina tem que ser preservada, doutrina tem que ser ensinada, mas para servir melhor você, servir melhor as pessoas que compõem a igreja. A igreja tem um fim. O fim da igreja é Deus, é ter prazer em Deus, é glorificar a Deus, como diz nossa doutrina mesmo. E o fim da igreja é servir os seus membros. Toda organização, ela tem o fim de servir os seus membros. Quando a instituição passa a ser um fim em si mesma, ela perde o seu propósito. Deixa eu ser sincero, meus irmãos, e radical diante de vocês, é melhor fechar a porta, e ou muda ou fecha a porta e acaba com isso. Porque se a instituição virou um fim em si mesma, ela passa a ser diabólica. É sério isso que eu estou dizendo. Vocês lembram daquilo que o Senhor Jesus fez quando Ele estava com os seus discípulos? Olha só como é que vidas são tão preciosas. Jesus caminhando com os seus discípulos tinham fome, tiveram fome, e eles passaram no dia de sábado, que no Antigo Testamento e na época de Jesus era a instituição mais importante para a religião, no dia de sábado. E Jesus entra nas lavouras e colhe espigas, porque a lei de Moisés dava direito às pessoas pegar os campos das lavouras e se alimentar. A pessoa não podia proibir. Aí chegam os religiosos, os fariseus,
e perguntam para Jesus: por que vocês fazem isso no dia de sábado? Aí Jesus chega para aqueles homens assim: vocês nunca leram nas escrituras o que fez Davi? Como entrou no templo e pegou o pão, era um pão sagrado que somente os sacerdotes poderiam comer. Davi não era sacerdote, ele não podia comer daquele pão, mas ele serviu daquele pão porque estava com fome. A necessidade humana naquele momento foi inferior ao preceito ritual. A necessidade humana tinha que ser atendida, não o zelo pelo ritual em si. Quando a igreja entende isso, ela continua zelando por aquilo que tem que zelar: seus princípios, sua forma, sua estrutura, mas o fim são as vidas que precisam ser satisfeitas, as vidas que precisam ser servidas, as vidas que precisam ser cuidadas. Vocês estão me compreendendo o que eu estou dizendo? Quando a instituição se torna um fim em si mesma, ela é diabólica. As pessoas têm que trabalhar para sustentar a instituição, as pessoas têm que contribuir para sustentar a instituição, as pessoas precisam se redobrar, trabalhar como formigas para a instituição ser mantida. Agora, a instituição é mantida para que as pessoas sejam servidas. Essa igreja é um exemplo de relacionamento humano, porque ela priorizava vidas, ela priorizava casamentos, ela priorizava famílias, ela priorizava os seus membros. E o que motivava essa igreja a ser assim? Abre comigo, aí no capítulo 1 mesmo, verso 6, olha comigo. Primeira coisa, a imitação de Jesus. Esse povo era um povo, a marca dessa igreja era ter essa capacidade humana de lidar com vidas, com pessoas, porque eles imitavam a Jesus. Capítulo 1, verso 6, olha que interessante. Essa igreja é uma igreja imitadora, no sentido de comportar-se como outras pessoas. Olha o verso 6: com efeito, vos tornastes imitadores nossos, e de quem está escrito, meus irmãos? E do Senhor. Agora abre comigo no capítulo 2, verso 14, parte A. Essa igreja era uma igreja que tinha uma forte ênfase humana, porque ela imitava a Jesus, imitava a sua liderança, imitava outras igrejas que assim também eram. Olha o capítulo 2, verso 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes, quem está escrito, vamos ler juntos? Imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Preste atenção. Essa igreja, ela tinha essa marca humana, porque é uma igreja que olhava para os seus líderes, nós vamos ver daqui a pouquinho. É uma igreja que olhava para o exemplo de outras igrejas. Uma igreja que eu tenho como exemplo para mim, já citei aqui para vocês, dessa característica humana. Quem conhece essa igreja, que é a 8ª igreja de Belo Horizonte, não vai negar o que eu estou dizendo. Uma igreja muito humana, muito próxima, muito ativa, de lidar com vidas e com pessoas. Por isso é criticado, e muito criticado no Brasil inteiro, por outras que zelam mais pela estrutura do que por vidas. Essa igreja também tinha esse mesmo exemplo de copiar, de imitar, de se comportar igual outras igrejas que também tinham esse zelo por vidas, por pessoas, por almas de vidas que estavam naquela igreja. Mas o exemplo maior não eram os seus líderes. O exemplo maior não eram outras igrejas que assim também tinham esse comportamento. O exemplo maior era o Senhor Jesus Cristo. Eles se tornaram imitadores do Senhor Jesus. Em outras palavras, quando aquela igreja olhou para Jesus, entendendo o Evangelho, elas entenderam que as vidas das pessoas têm mais importância do que qualquer estrutura. É por isso que eu citei o que o Senhor Jesus fez. Porque quando nós lemos os Evangelhos, isso vai fazendo uma lavagem e vai arrancando nossa mente, da nossa cabecinha, muitas vezes fechada. Só quem não lê o Evangelho, ou lê o Evangelho com a mente religiosa, não entende que o tempo todo Jesus ele ia nas sinagogas, Jesus ele participava dos cultos, Jesus ele mandava as pessoas cumprir a lei de Moisés, mas a prioridade dele era vidas. A tal ponto que algumas vezes ele nem comia. Chegaram certa vez para Jesus e falaram assim: nós viemos te buscar porque você está endemoniado, você está possesso. Falaram para Jesus que Jesus estava possesso porque não tinha tempo de comer, não tinha tempo de beber e não tinha tempo de dormir, só porque cuidava de pessoas, só porque cuidava de vidas.
a tal ponto as pessoas pensavam que ele estava possesso, porque o homem que virava dia e noite cuidando dos outros só pode estar possesso de acordo com a mentalidade religiosa e carnal daquelas pessoas. Mas Jesus não estava, ele sabia que Deus o enviou porque ele amou as pessoas e por isso ele cuidava das pessoas. Nós trabalhamos no nosso retiro 3 questões que fizeram parte e está muito presente em Jesus o tempo todo. Primeiramente, Jesus ele via a vida das pessoas. Marcos 6:34, abre no texto. Marcos 6, verso 34, por favor. Jesus ele via as pessoas. E o significado dessa palavra é o significado de notar, é o significado de reparar, é o significado de perceber, é o significado de prestar atenção, não é simplesmente ver no geral, mas notar cada feição, notar cada expressão de vida naquele momento. Isso era a característica de Jesus, ele via as pessoas. É por isso que humanamente Jesus foi perfeito, porque ele sabia lidar com vidas, ele olhava para as pessoas, ele entendia as pessoas. Diz o texto: ao desembarcar, viu ele uma grande multidão. Olha que interessante, viu uma grande multidão e ao mesmo tempo que era um número enorme de pessoas, a ideia no texto original que ele reparava as feições individuais de toda aquela multidão que estava ali. Então ele passou e reparava no olho daquela pessoa. Diz o texto que teve compaixão dessas pessoas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, por causa da visão, por causa desse olhar humano, por causa desse olhar para vidas. O coração de Jesus foi sendo movido. Compaixão é a palavra usada para esse sentimento de mudar de endereço. Eu habito na pele de outro, eu me coloco na situação daquela pessoa. Jesus foi vendo pessoas aflitas, pessoas machucadas, pessoas distantes de Deus, e aquilo foi movendo a compaixão de Jesus. Essa palavra é usada somente para Jesus, e essa palavra é usada para o samaritano que socorreu aquele homem semimundo. Diz o texto que o samaritano também foi tomado de compaixão. É a palavra mais forte para esse sentimento humano, de uma pessoa que sente o amor pela necessidade de outra, e se põe à disposição para atender aquela pessoa e socorrer aquela pessoa. Somente 2 pessoas no Novo Testamento tiveram essa expressão forte de compaixão: Jesus e aquele samaritano que representa a todos nós que cremos em Jesus. Jesus ele via, e porque ele via, ele se compadecia, e diz o texto que ele passou a ensinar-lhes muitas coisas. O texto de Lucas fala que ele atendia as pessoas que precisavam de cura. Abre comigo o texto de Lucas capítulo 9, acho que esse texto vale a pena nós lermos. Lucas 9, verso 11. Se a igreja presbiteriana de Batiba tiver olhos para as pessoas que aqui estão, ela vai começar a sentir as dores das pessoas que ela vê. Nós estamos falando primeiramente conosco. O apóstolo Paulo vai trabalhar essas 2 linhas de pensamento. Ele vai trabalhar de uma igreja humana com ela mesma, porque não tem como nós influenciarmos a nossa cidade, influenciarmos a nossa região, se dentro de nós mesmos nós somos ácidos e diferentes uns com os outros. Depois ele vai falar de como essa igreja expressava fortemente esse calor humano com pessoas as mais distantes possíveis. Capítulo 9, verso 11, é o texto de paralelo com Marcos capítulo 6, verso 34. Diz assim, olha, Marcos 9, verso 11: mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as. Eu não sei qual a visão que você tem de Jesus, eu não sei. Possivelmente a visão que você tem de Jesus não seja a visão do Evangelho, seja a visão religiosa acerca de Jesus. Aqui você vê Jesus recebendo, trazendo para perto dele gente de todos os tipos, gente de todas as necessidades. Ele acolhia essas pessoas. A palavra acolher é trazer para o círculo íntimo. Vem para perto de mim, fica aqui. Há pouco tempo circulou na internet um vídeo de um dos grandes líderes religiosos aí da televisão, e ele tentando sair de um dos seus cultos,
e aonde ele condenava passar, as pessoas cercavam. Onde ele passava, a pessoa cercava. Ele olhou para aquelas pessoas e uma falta de educação tremenda, humilhando aquelas pessoas. Deixa eu passar, minha senhora, eu não vou orar com você. As pessoas fortes desse nível. No meio da multidão eu não conseguia entender as necessidades daquela pessoa. Mas Jesus não é assim. Jesus olha para cada um de nós e nos acolhe. Jesus olha para cada um de nós e estende para nós mãos de acolhimento, porque Ele quer trazer-nos para perto dele, para o círculo íntimo dele. Continua, Lucas 9, verso 11. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Aquela igreja, nós estamos trabalhando aqui, olhando o exemplo dela, para que nós possamos também sofrer uma profunda revolução na nossa vida e na estrutura da nossa igreja. Era uma igreja humana que cuidava de vidas, de casais, de famílias, porque olhava para a vida, para o exemplo de Jesus. Jesus acolhia as pessoas, Jesus ensinava as pessoas, e Jesus socorria aqueles que tinham necessidade. Essa era a forma humana de Jesus lidar com pessoas: acolher, ensinar e socorrer. Isso tudo impactou na pregação do Evangelho daquela igreja. Por isso aquela igreja era muito humana, por isso aquela igreja sabia lidar com pessoas e investir em pessoas. Nós precisamos, como igreja, aprender a lidar com pessoas, a lidar conosco mesmo. Se nós conosco mesmo não conseguimos lidar, como que nós vamos impactar uma cidade? Como nós vamos impactar uma região? Não tem condições nenhuma disso acontecer. Não vamos conseguir. Aí nós podemos trazer um cantor famoso como trouxemos o Anderson Freire. Vai ser apenas aquele momento onde as pessoas vão chegar para nós e falar assim: nossa, a igreja presbiteriana trouxe o Anderson Freire aqui, e lotou de gente na rua inteira. Passou aquele momento, nosso impacto já não existe mais na cidade. Sabe por quê? Porque o impacto não foi da igreja, o impacto foi do cantor famoso que veio. Essa igreja tem o potencial de impactar essa cidade sem precisar de nada além dessa característica humana de lidar com vidas. Pastor, você podia pregar outra coisa, uma mensagem mais apropriada às minhas necessidades, ao meu coração. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. Eu tenho feito isso nas quintas-feiras. Quem tem ido nos cultos de quinta-feira tem recebido palavras muito específicas que Deus tem trago ao meu coração, e tem recebido sim algo muito precioso. Mas eu preciso dizer que Deus nos chama como igreja a nos portar com mais humanidade, aprendendo a lidar com pessoas e investir em pessoas. Deus nos chama como igreja a descer do salto. Deus nos chama como igreja a descer do pedestal e saber que nós estamos lidando com pessoas e com vidas. Eu tenho pedido a Deus muito, e eu vou trabalhar sobre daqui a pouquinho, para que nós possamos compreender essa mensagem, e que se nós não fizermos bem um para o outro, nós não vamos fazer bem para lugar nenhum. Nós vamos ser sinceros para nós, vamos perder o nosso tempo fingindo que somos discípulos de Jesus. Segunda coisa, abra comigo novamente no texto de Tessalonicenses. Essa igreja imitava os seus líderes. E novamente já digo para vocês, que Deus tem misericórdia de mim. Essa igreja teve um impacto muito grande da pregação do Evangelho, de como Jesus acolhia vidas, lidava com pessoas, investia em pessoas, mas também via isso na vida dos seus líderes. E que assim Deus possa ter misericórdia de nós e ver isso em nós também, na liderança dessa igreja. Capítulo 2, verso 7, nos traz algumas expressões de Tessalonicenses, algumas expressões do exemplo dessa liderança, quanto que essa liderança é humana. Olha o capítulo 2, verso 7, nos diz o seguinte: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Essa igreja foi impactada pela pregação do Evangelho e do conhecimento da pessoa do Senhor Jesus. Mas essa igreja foi impactada porque olhou para os seus líderes e viu o carinho de mãe deles. Vocês estão percebendo como é que isso é tão humano? Tem pessoas que querem um negócio assim tão exaltado, espiritualmente falando, e não entende que qualquer crescimento espiritual começa na base mínima de pelo menos expressão humana.
Ninguém consegue crescer espiritualmente se primeiro não se torna alguém que sabe lidar humanamente com as pessoas. Senão você vai criar algo que nem Jesus viveu. Sendo Deus se fez carne e habitou entre nós para lidar com pessoas. Espiritualidade, de acordo com o Novo Testamento, é saber lidar com vidas. Olha só, carinho de mãe, que negócio mais humano do que essa expressão. Paulo poderia ter dito o seguinte, como ele disse lá nas outras casas, no meio de Coríntios: eu subi aos céus. Mas nem por isso eu conto meu testemunho, porque o que eu vi lá Deus me proibiu de ver, e também não me importo de contar, porque a minha espiritualidade, você não precisa ficar sabendo a minha espiritualidade para seguir Jesus. Para ninguém que se importe comigo, mais do que aquilo que vê ou sente em mim. Olha que interessante. Paulo estava dizendo de algo tão sublime, mas ao mesmo tempo falou assim: eu não quero ficar fazendo propaganda das minhas experiências espirituais, para que você não se preocupe comigo, mais do que aquilo que você vê em mim. Porque você vai ver uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que ama essa igreja, uma pessoa que ama, como mãe ama seus filhos, eu amo vocês. Isso coloca as coisas em nível mais humano possível. Carinho de mãe é algo que faz bem. Nós estamos lidando com nossa pequena ali em casa, e mãe e pai têm a sua forma de expressar diferente. De vez em quando, né, a Sofia está lá meio agitada, quando ela chega para mim, fala com ela. Aí eu chamo a Sofia, ela na hora está chorando, desesperada, para. Tem dia que não para, não, rasga mais ainda, mas a grande maioria das vezes, Sofia para na hora de chorar e olha para mim. Então, o que transmite de mim, agora com 5 meses hoje, já é uma linguagem diferente da linguagem que depois o apóstolo Paulo vai dizer. Mas tenta fazer Sofia dormir no meu colo. Ela me arranha, ela briga comigo e não dorme de jeito nenhum. Ela dormir no colo da mamãe, porque mãe transmite carinho, mãe transmite acolhimento. E a igreja olhava para a liderança e via esse acolhimento humano de mãe. Pode chegar que eu te acolho, pode chegar que aqui você tem alguém que entende as suas lutas, entende as suas dificuldades e vai caminhar com você, assim como a mãe caminha com seus filhos. O verso 9 fala do sacrifício. Vou deixar de falar depois. Eu quero falar com vocês o verso 11. Carinho de mãe, autoridade de pai. Olha o que diz o texto: e sabeis ainda de que maneira, como o pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viver de modo digno de Deus. A igreja foi impactada pelo testemunho dos seus líderes. A igreja foi impactada por esse jeito carinhoso de mãe e ao mesmo tempo pela autoridade firme de pai. É por isso que essa igreja então aprendeu a lidar com vidas, porque entendeu na sua própria liderança que é assim que nós lidamos com as pessoas. Ao mesmo tempo que damos acolhimento, também damos limites. Ao mesmo tempo que damos carinho, também pomos certo modo de viver, que esse é o modo de viver de filhos de Deus. Essa igreja aprendeu a ser humana, olhando para os seus líderes. Agora, olha que interessante, como essa igreja lidava com ela mesma. Capítulo 4, olha que interessante, verso 9. O impacto dessa igreja veio do Evangelho, do conhecimento do Evangelho. O impacto dessa igreja veio do exemplo da liderança. E assim Deus nos conceda graça e misericórdia para caminharmos da mesma forma. Tanto o pastor, tanto o conselho, tanto a junta diaconal, em saber lidar com vidas e cuidar de vidas. Mas essa igreja também, ela se expressava em Deus, ela conseguia praticamente amar as pessoas. Olha o capítulo 4, verso 9, o amor fraternal. O interessante é que essa palavra aparece aqui nessa carta. Nós temos 2 palavras usadas para amor no Novo Testamento. No Novo Testamento, no mundo grego tinha a terceira, que era eros, amor sexual, paixão sexual. Mas nós temos 2 palavras, a palavra ágape, amor incondicional, e nós temos filéu, amor humano. Capítulo 4, verso 9 fala de filéu, não fala de ágape. Aquela igreja aprendia a amar como pessoa.
Olha que interessante, capítulo 4, verso 9. No tocante ao amor fraternal, no tocante ao amor entre pessoas, entre amigos, entre irmãos, a palavra clara, literal, é amor entre pessoas do mesmo sangue. No tocante ao amor fraternal que essa igreja tinha para com irmãos, não de sangue, mas irmãos pelo sangue, o sangue de Jesus, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. Agora, a segunda palavra é a palavra ágape, que é a palavra que brota do amor de Deus. Olha como é que continua no verso 10. E na verdade estáis praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Eles amavam entre eles mesmos, e esse amor era tão forte que ele se expressava para a gente mais distante do que eles. Mas olha como é que começa, presta atenção, nós queremos uma igreja espiritual, queremos? Primeiro Paulo fala, no tocante ao amor fraternal, amor de pessoa para pessoa, amor de irmão para irmão, amor humano, na horizontal. No tocante ao amor fraternal, vocês vão ser instruídos por Deus em como amar uns aos outros de forma que agrada o Senhor. Presta atenção, o que eu disse, ninguém cresce espiritualmente sem no mínimo lançar bases. E a base que fez essa igreja dar um salto de crescimento espiritual foi primeiramente aprender a se relacionar entre ela mesma. E Deus estava ali nutrindo esse amor humano, esse amor de pessoa para pessoa. Ah, pastor, mas isso não tem nada de espiritualidade. Pelo contrário, isso tem toda espiritualidade. Porque o propósito de Deus em nos salvar é nos fazer novamente aprender a lidar com o outro, aprender a lidar com a pessoa que está do nosso lado. Se nós não aprendemos a lidar com a pessoa que está do nosso lado, nós não alcançamos picos de espiritualidade. É hipocrisia, nós estamos negando o amor de Deus. Lembra, Paulo fala do amor fraterno, amor de irmão, amor humano, para depois ele falar de amor ágape, de amor incondicional, de amor movido pela graça de Deus. Se nós não aprendemos, pelo menos nessa base humana, nós não vamos ser cheios do Espírito Santo para amar em limites inalcançáveis, porque o amor ágape nos leva a isso. Mas comece no amor filéu, no amor humano. Olha como é que essa igreja se expressava. Ao mesmo tempo que essa igreja tinha um impacto forte dos seus líderes, esse impacto era redistribuído para os seus membros. Eu recebi o exemplo de outras pessoas, eu vi o exemplo de Jesus e pratico esse exemplo aqui com os meus irmãos. Agora, o último versículo. Olha como que essa igreja ela lidava com os líderes que amavam essa igreja. Olha o capítulo 2. Por favor, essa igreja, desculpa, capítulo 3, verso 6. Essa igreja, ela expressava um amor muito humano com os seus irmãos em Cristo e com os seus líderes. Capítulo 3, verso 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé, do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós. Essa igreja tinha gratidão pelo ministério dos seus líderes, do apóstolo Paulo, dos outros que serviram aquela igreja, dos seus anciãos, das pessoas que Deus levantava para servir aquela igreja. Guardais grata lembrança, somos gratos pelo ministério desses líderes, desejando muito ver-vos. Queremos estar na presença dos nossos líderes, queremos estar juntos, ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Essa igreja era uma igreja que sabia amar e honrar os líderes que amavam e serviam e honravam essa igreja. Eu quero terminar contando um negócio muito forte, para que Deus não nos permita, como líderes e como igreja, a reproduzir essa enfermidade que eu vou ler aqui agora. Mas Deus nos chama, como igreja, a ter grata consideração pelo ministério dos nossos líderes, os que estão atuando, os que já atuaram. Nós amamos aqueles que nos serviram, e nós honramos com amor humano aquelas pessoas que foram servidas, que foram usadas por Deus para abençoar a nossa vida. Preste atenção, nós temos um grupo de WhatsApp de amigos do ministério que estudaram juntos. Ontem um amigo abriu o coração
Eu quero encerrar essa meditação dizendo sobre isso. E lembra, em nome de Jesus que eu vou dizer, lembra, Deus nos chama como líderes, todos os nossos líderes que estão aqui, da sociedade interna ao conselho dessa igreja. Deus nos chama para ter carinho de mãe e autoridade de pai. O pastor não tinha algo mais espiritual para dizer, não há, porque a espiritualidade no Novo Testamento começa com a humanidade das pessoas. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Nós temos que aprender a ser gente, temos que aprender a ser humanos, temos que aprender a lidar com pessoas, investir em pessoas. Agora, Deus também chama a igreja para saber cuidar dos seus líderes. Olha o que esse colega compartilhou ontem no nosso grupo. Só quem vive esse aqui sabe o que é isso. Pedindo oração para Deus, me concedeu um pedaço de terra para dar segurança à minha família. Pastores não têm moradia fixa. Você não sabe o que é isso. Você não sabe. Graças a Deus nós estamos na igreja que recebeu muito bem. Mas daqui a uns anos eu não sei onde eu vou estar. Eu não tenho como investir num lugar, não sei onde eu vou. Nós doamos a vida por amor à igreja. Esse irmão compartilhando, pedindo oração, gente, ore por mim para que eu consiga um pedacinho de terra, me dá um pouco de segurança para a minha família. Porque quando ficar doente, tem um lugarzinho para a gente construir a nossa casa. Quando aposentar, eu dou um lugarzinho para ficar com a minha filha, com meus filhos, meus netos. Uma pessoa depois criticou, dizendo que missionários e pastores não podem se preocupar com essas coisas materiais, porque Jesus não tinha onde encostar a sua cabeça, disse essa pessoa. Aí o pastor respondeu: se bem, isso é verdade, o ministério evangelístico de Jesus com as duas jovens era apenas 3 anos de ministério. 3 anos, ele viveu intensamente esses 3 anos. Por isso ele não possui residência fixa. E mais, acredito que se não fosse pela urgência de Jesus, com bom senso, arrumaria uma casa para ele, porque ele viveu 30 anos numa casa, e 3 anos evangelizando todas as regiões, todas as cidades da Palestina. Conversei com o presbitério ontem, e disse a eles que sou submisso ao meu presbitério, mas se pudesse escolher hoje, sairia de lá na mesma hora. Tem um povo bom, mas o povo ruim desgasta demais. Eu estou chateado, estou frustrado, embora acorde às 4 horas para buscar a direção do Senhor. E deixa eu dizer que eu preciso dizer mesmo, embora acredite na igreja do Senhor, não estou tendo tempo e nem condições de me renovar emocionalmente. Eu leio a Bíblia e vejo os grandes homens e começo a chorar e a perguntar: estou pastoreando a tua igreja mesmo, Senhor? Isso aqui é um pastor casado, 2 filhos, que dedicou a vida inteira para o ministério, chorando 4 horas da manhã. Sabe, meus irmãos amados, os quais tenho respeito, consideração e admiração enormes. Eu fui visitar esse irmão, engordou sobremaneira de tanto remédio que estava tomando, afetou o problema psicológico dele, afetou aquele negócio que tem aqui, como é que dá? Tireoide, cortou, estava inchado. Eu saí daqui, fui lá na cidade dele, engajei 5 ou 6 horas para orar para essa pessoa, para estar ali. Falei assim: meu irmão, vamos caminhar juntos. Meu irmão, Deus nos ajuda. Meu irmão, Deus nos levanta. Olha o que ele disse. E assim vou terminar. Eu conheço a noiva de Cristo na Bíblia, e às vezes a vejo passando por aí. Estou me sentindo muito frustrado com a vida de igreja. Não confundam vida cristã. Vai chegando o sábado e meu coração começa a ficar inquieto. Não consigo relaxar. Domingo à noite parece que não tenho os 10 rounds de luta. Vou dormir tarde e não acordo mais que 4 horas da manhã, onde tenho meu refúgio com o Senhor. Às vezes tenho a sensação de que estamos pastoreando as paredes do templo. Estou mal, e se não falar eu vou piorar. Obrigado por me ouvir. Espero que tudo esteja bem com vocês. Às vezes tenho a impressão de estar pastoreando paredes
porque deixamos de ser pessoas. Deixa eu fazer uma coisa muito simples aqui para vocês. Diante dessa palavra do Senhor, eu desço do meu pedestal para ser um pastor que aprende a lidar com vidas e aprende a amar. Já que o termo muitas vezes representa o pastor, a autoridade da igreja, não preciso disso. Eu peço a Deus um coração que saiba amar. Eu peço a Deus um coração que ame vocês e sirva vocês. Eu peço a Deus para ser um pastor mais humano. E eu quero pastorear uma igreja também humana. Eu não quero pastorear 4 países. Eu não pastorei tijolo, eu pastorei vidas. Deus nos chama para descer do nosso pedestal, aprender a lidar com vidas e a investir em vidas. Eu poderia pregar qualquer outra coisa. Eu poderia pregar uma mensagem que está no meu coração há muito tempo a pregar. E nosso socorro está no Senhor, Ele que nos socorre onde não há mais recurso humano. Poderia pregar, mas você vai olhar em Atos capítulo 17, quando eles disseram que o apóstolo Paulo disse: aqueles que têm chegado até aqui, aqueles que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. A igreja dos últimos dias, a igreja que vai revolucionar esse mundo, que vai virar esse mundo de ponta cabeça, a igreja que aprendeu a se relacionar e que investe em vidas e que cuida de pessoas. Nós vamos transtornar esse mundo, vamos mudar essa cidade. Aquilo que o apóstolo Paulo fala, não apenas essa cidade, toda uma região será impactada quando essa igreja entender que ela precisa cuidar de vidas. Vamos ficar de pé? Após a bênção final, não sai não, por favor. Peço que você ficar alguns minutinhos só. O Raul vai cantar aqui junto do Ministério de Música uma música falando acredito. Acredito. E tem uma parte que fala que acredito que o sacrifício de Jesus não será em vão na nossa vida, na nossa igreja. E assim o Senhor nos conceda essa experiência tão forte de saber cuidar uns dos outros. Coloque a sua vida diante de Deus e deixa Deus transformar você e colocar na sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, meus amados irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre, fazendo dessa igreja uma igreja humana, assim como Jesus se fez carne. A nossa oração em nome de Jesus. Tem uma semana de vitória, tem uma semana de bênção, tem uma semana onde o Senhor te use poderosamente, em nome de Jesus. Cante com o Ministério de Música essa canção, e após você pode ir para casa abençoado do Senhor.